Então, eu vou, eu vou ler aqui e eu peço que vocês me acompanhem. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam, diziam: eles beberam vinho demais. Meus irmãos, como eu falei, essa é uma palavra bastante conhecida, mas quando eu estava meditando nela, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. A Bíblia vai dizer que antes que Jesus ele partisse, né? Antes que ele fosse para o céu, ali após a sua ressurreição, ele disse para os seus discípulos continuarem aonde eles estavam, porque uma promessa viria. E qual seria essa promessa, meus irmãos? É o Espírito Santo, né? Eles receberam o Espírito Santo na vida deles. Então, eles estavam ali, reunidos, no dia de Pentecostes. E Pentecostes é uma festa que acontece. Será que está baixo? Amém? Então, Pentecostes é uma festa que acontecia para comemoração do recebimento da Torá. E imagine agora aqueles irmãos estando ali reunidos, assim como nós estamos hoje nessa manhã. Estávamos ali reunidos, adorando, né, orando ao Senhor. E de repente algo aconteceu. O Espírito Santo pairou sobre aquele lugar. A promessa que um dia eles tinham recebido pairou sobre aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que veio um vento muito forte, um fogo, um barulho, vozes. E isso me remete ao Monte Sinai, quando Moisés estava ali no Monte Sinai e o Senhor foi ali ao encontro dele e houve também um vento muito forte, houve também um fogo muito forte, houve também um barulho, houve também vozes, mas algo diferente desses dois momentos que teve na Bíblia é porque lá no Monte Sinai Deus ele estava no topo e agora, com o véu rasgado, meus irmãos, Deus estava no meio daqueles discípulos. Deus estava no meio daquelas pessoas que estavam adorando. Hoje, quando nós nos reunimos, existem alguns momentos da manifestação da glória de Deus, mas existe algo mais poderoso ainda, que é o Senhor Jesus no nosso meio, parando no nosso meio, porque algo foi rasgado, o véu foi rasgado, e pelo sacrifício de Jesus, agora nós podemos ter acesso à sua presença. E a Bíblia vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que estavam ali se prostrando, rasgando seu coração, adorando, esperando a promessa vindoura, ficaram cheios do Espírito Santo. E agora eu quero que você olhe para o versículo, para o versículo 6, que diz assim: ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua. Meus irmãos, algo que o Senhor ministrou no meu coração, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos missionários.
automaticamente esse coração missionário, é, o Senhor nos batiza com o coração missionário também. O Espírito Santo nos batiza. Algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, é que quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu conheço também das suas dores. É muito legal, é uma bênção compartilhar da glória de Deus, compartilhar das manifestações de Deus. Mas o Senhor quer que você conheça as dores dele. Bia, mas qual é a dor que Jesus tem? É a dos filhos perdidos, daqueles que estão por aí perdidos, daqueles que estão por aí sem ouvir a palavra dele. E a Bíblia vai dizer que todos eles começaram a ouvir em sua própria língua, ou seja, o Senhor capacitou aquelas pessoas para que elas pudessem falar em outras línguas. Quais línguas daquelas pessoas que estavam indo para aquela festa ali, adorar o Senhor, né? Comemorar o recebimento da Torá. E isso é muito impactante, porque quando nós ouvimos essa passagem, nós nos remetemos somente à língua do Espírito Santo, né? A essa manifestação. E eu não estou dizendo que não teve aqui também, mas a Bíblia fala claramente que aqueles que estavam ali reunidos, eles começaram a ouvir a mensagem em sua própria língua materna, e ouvir a palavra de Deus em nossa própria língua materna tem um peso sobre nós, né? Ouvir, eu imagino que você que conhece outra língua, que sabe falar em outra língua, é muito interessante ouvir uma música, ouvir uma palavra, mas quando nós ouvimos na nossa língua materna, tem um peso maior sobre nós. E era exatamente o que estava acontecendo. Deus ele estava capacitando aqueles que receberam o Espírito Santo para falar na língua dos outros. E agora eu te pergunto, nós estamos aqui reunidos buscando ao Senhor, e o Senhor ele quer te capacitar para que você comece a falar na língua dos outros, para que essa palavra que foi depositada sobre a minha vida, sobre a tua vida, agora transborde para a vida dos outros. E como é que isso pode acontecer? Meus irmãos, de várias maneiras, né? De várias maneiras. É, Agora eu vou contar um pouco do testemunho, de como foi que eu conheci a Elaine. Eu estava no Descende, não sei se você conhece o que aconteceu em 5 estados do nosso Brasil. E para comprar, vou iniciar lá no início mesmo. Para comprar esse ingresso, eu comprei, eu não estava trabalhando, foi totalmente pela fé, mas eu disse ao Senhor que eu queria muito participar. E aí o tempo foi passando, de alguma forma eu esqueci dessa oração, mas o Senhor ele sempre se mantém fiel àquilo que ele cumpre. E eu lembro que, assim, antes de um mês, do dia 31 de janeiro, as coisas começaram a fluir. Então eu não tinha ainda passagem, eu nunca tinha ido a Recife, e aí eu consegui uma passagem barata, e o Senhor foi fluindo dessa maneira, né? E ali no dia 31 de janeiro nós nos reunimos como uma nação para orar pelo nosso Brasil, para orar para que o Senhor venha despertar o povo para a seara, para que o Senhor venha despertar-nos, despertar o nosso coração para aquilo que Ele quer fazer, não somente na nossa vida própria mesmo, mas no mundo espiritual. E ali foi um momento muito impactante, onde o Senhor estava falando de diversas formas, onde eles abordaram muitos assuntos sobre a igreja perseguida, sobre a questão de adoção e muitos outros, né? Sobre pregar o evangelho na faculdade, nas escolas. E ali eu vi a mão do Senhor mesmo se mover naquele ambiente. Mas algo que me chamou a atenção foi um segurança que estava na nossa frente. Existiam ali pessoas trabalhando e aquele segurança estava ali. E eu lembro que ao gravar alguns vídeos, eu pego ali o rosto dele e ele estava com um semblante pesado, sabe? Você olha e você sente ali algo no mundo mesmo espiritual. E ali um homem que estava servindo na mídia do local, ele chegou sobre aquele homem, ele começou a orar. E ele começou a falar ali com aquele homem, e a orar, e aquele segurança começou a chorar, e chorou muito, e o Espírito Santo o tocou, né? E desde então eu gravei esse vídeo, eu postei, e o vídeo viralizou,
Hoje está com mais de 1 milhão de visualizações. E ali muitas pessoas começaram a testemunhar aquilo que o Senhor fez naquele dia. Muitas pessoas começaram a me seguir também. E desde então eu tenho vivido uma nova estação no Senhor, né? Não só devido a esse momento, mas naquilo que Ele também quer transmitir esse ano para as nossas vidas. E então, meus irmãos, esse ano também, agora recentemente, eu participei do retiro da Jocum e nós nos reunimos aí e nós buscamos o Senhor. E quando foi na segunda-feira e na terça-feira, nós fomos para uma praia aqui da região de Manaus, né? Praia da Ponta Negra, não sei se vocês conhecem. Nós pregamos o evangelho lá. E na terça-feira nós fomos para o carnaval. E nesse dia, meus irmãos, foi muito precioso compartilhar dos olhos de Jesus, foi muito precioso compartilhar do seu coração, porque nós chegamos ali naquele lugar como jovens que não sabem como fazer, mas buscando a dependência do Espírito Santo. E ali o Senhor se manifestou de diversas formas. Ali muitas vidas no carnaval foram tocadas, né? Nós, como igreja, saímos para fora e compartilhamos o Evangelho de Jesus, abraçamos aqueles que precisavam de abraço, falamos e liberamos palavra para aqueles que precisavam de palavras, houve cura em nosso meio. Existia um homem que ele estava com a sua mão torcida, e ali um jovem ele orou por ele, e para a glória de Deus, aquele rapaz, aquele moço, ele foi curado. E ali, meus irmãos, eu estava ali, mas meu coração estava partido também, porque existem muitos perdidos ainda. E muitas das vezes nós precisamos sair da nossa realidade, sair muitas das vezes das quatro paredes e ir para fora, meus irmãos, e ver a realidade mesmo, e ver que ainda existem muitos perdidos, muitos que precisam ouvir uma palavra. A Bíblia fala: como ouvirão se não há quem pregue? E o Senhor está perguntando quem está disposto a ir nesse tempo, porque eu já liberei o meu espírito, capacitando, e a promessa do Espírito Santo, se aquilo que nós precisamos é o Espírito Santo, ele está liberado, ele é o nosso consolador, o nosso auxiliador. Mas agora, meus irmãos, existe uma resposta que tem que vir de mim, de você, de se levantar e dizer: não, eu vou. E como a Elaine falou no começo, sendo resposta já da oração, é que muitas das vezes nós passamos essa promessa, é ter que mandar a outras pessoas. Não, mas eu não sou missionária. Não, mas eu não sou evangelista. Eu não fui chamado para isso. E quantas pessoas estão, às vezes, do nosso lado e nós não conseguimos olhar para ela. Nós não conseguimos liberar uma palavra para ela. Isso me lembrou de ontem. Eu estava ali no meu trabalho, é, e eu lembro que veio uma moça até a mim e ela perguntou onde era o banheiro, e aí eu conduzi ela e ela começou a puxar assunto sobre a fábrica, né? E depois ela saiu e ela ficou num banquinho que fica assim passando a minha porta e eu consegui ver ela. E o meu coração começou a arder, arder, arder. E eu sei que quando meu coração começa a arder mesmo, existe algo que precisa ser falado. E eu comecei a orar para que o Espírito Santo me direcionasse. E eu falei assim: Senhor, eu vou lá, eu vou lá. E eu saio mais 11h30, ainda era mais 11 horas. E eu falei: Senhor, segura ela lá, né? Senhor, eu sei que é ela, eu sei que o Senhor tem algo para liberar sobre a vida dela. Só que aí, quando eu fui sair mesmo, eu não vi mais a mulher. E o meu coração doeu de novo, novamente, porque eu sabia que o Senhor queria liberar algo sobre a vida dela, mas eu não fui lá, e eu poderia ter ido. E muito se fala das vezes que nós fomos, das vezes que nós conseguimos alcançar corações, mas existe também aqueles dias que a gente não se levanta e vai rapidamente. E algo que nós precisamos entender nesse tempo é que o Senhor tem pressa. E algo que nós começamos, eu e a Elaine, que o Senhor tem levantado uma juventude com esse olhar, com esse coração quebrantado, mas o Senhor quer levantar todas as gerações, porque lá em Joel diz que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Meu irmão, não existe exceção.
não é só sobre os jovens, não é só sobre as mulheres. A Bíblia vai dizer que foi sobre os jovens, é sobre as crianças, é sobre as servas e os servos, é sobre as mulheres e os homens. Ninguém vai escapar desse derramamento do Espírito Santo, dessa capacitação do Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo quer te capacitar para que você fale em outras línguas. O que que você sabe fazer? Você sabe cozinhar? Você sabe fazer um bolo? Sabe? Às vezes a gente pensa, não, mas eu preciso, será, aprender outro idioma. E eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo aquilo que você sabe fazer, sabe? Aí comece a ensinar, pegue uma pessoa e comece a ensinar aquilo que você sabe fazer. E através disso o Espírito Santo vai te usando. Não, não faça dessa palavra aqui algo muito, meu Deus, mas eu preciso saber de teologia, mas eu preciso saber disso, disso. Não. Nós vamos ver que o ministério de Jesus, ele foi feita ali de uma forma simples, né? Uma forma simples. O evangelho é simples. Nós não precisamos gourmetizar o evangelho, pois ele é simples, meus irmãos. Então, algo que o Senhor está clamando em meu coração, acredito que nesse ano mesmo, é que o Espírito Santo quer te capacitar para que você venha falar do evangelho, para que você venha falar desse Jesus que um dia mudou sua vida. Você pode testemunhar, você pode fazer várias outras coisas para que esse evangelho seja compartilhado. Deixe o Espírito Santo te conduzir e te usar. A Bíblia vai dizer que todos ali ouviram em sua própria língua materna. Existiam algumas pessoas que começaram a zombar. E essa zombaria vai sempre vir, meus irmãos. Esteja preparado para a zombaria, esteja preparado para passar vergonha no nome de Jesus, né? Eu imagino que quando você se levantar, algumas pessoas vão dizer, mas por que você está perdendo tempo com esse evangelho? Por que você está fazendo essas coisas? Né? Quem você pensa que Travou um pouquinho aqui. Travou aqui. Vamos aguardar ela voltar. Para mim tá travado aqui, pessoal. Ana, se você estiver ainda aqui, Ana Beatriz, você sai e entra novamente, se você ainda estiver aqui, porque para mim aparece como travado. Vamos aguardar, em nome de Jesus, ela chegar. Não está saindo voz, sua voz. Travou. Em nome de Jesus, é destravar. Em nome de Jesus. Entra e sai novamente. Vamos aguardar um pouquinho, né? Aí a gente sabe que essas coisas acontecem. É isso mesmo, vamos interceder. Em nome de Jesus. Entra com a tua ação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Faça a tua vontade sobre nós. Muito poderosa, muito poderosa, muito poderosa. Enquanto ela vai entrando aqui, né? Amados, eu conheci a Ana Beatriz. Eu estava no Instagram. Ana Beatriz, se você entrar, pode abrir o áudio, mesmo que eu esteja falando, viu? E, pessoal, vocês verem ela aí, me avisa, tá? Quando eu conheci ela, eu eu geralmente eu sigo as pessoas, né? Eu vou seguindo algumas pessoas, não todo mundo. Primeiro eu olho o perfil. E eu gostei muito do perfil da Ana Beatriz, né? Jovem. E eu vi. Aí eu fui para os status, eu achei interessante, como eu vi os status dela, né? E eu achei interessante o que ela falava nos status. Muito interessante. Ela falava de algumas coisas, algumas experiências lá do Descende, sim, sim. E eu achei muito forte porque Deus me deu um sonho com os jovens, né? E Deus me disse para eu orar pelos jovens do Brasil, crentes e não crentes. E quando eu vi os status dela, eu achei muito, muito interessante, porque eu
Aí eu despretensiosamente olhei, né, e comecei a comentar. Eu comentei que Deus te abençoe grandemente, continue te usando poderosamente e tal. É isso que nós precisamos, né? E eu falei desse testemunho meu, né, que eu sonhei com jovens e tal. E dali a gente começou a conversar pelo Instagram. E aí eu voltei, né, para ver o perfil dela. Foi que eu vi o vídeo que ela falou agora no início, o vídeo viralizado, né, que viralizou, né? E realmente foi muita gente. E aí eu comecei a conversar com ela e, de fato, no início, quando eu entrei em contato com ela, não foi nem pelo vídeo. Eu vi o vídeo depois, né? Que ela comentando nos status. E foi que eu vi o vídeo dela e eu achei, meu Deus, muito poderoso, muito poderoso. E depois a gente começou a conversar. Aí depois ela me deu retorno. E dali a gente começou a conversar das experiências dela e tudo mais, né? E eu senti algumas coisas de falar para ela e eu falei. E ela falou aqui comigo, ó. Vamos ver se ela vai conseguir voltar. E eu comecei a falar para ela que ela precisa aparecer mesmo, que o Senhor Jesus quer usá-la poderosamente, que ela não tema, não tenha vergonha, né? E aí ela acabou me falando dessa questão da timidez, né? De aparecer, mas que o Senhor realmente estava chamando ela para esse tempo, né? De aparecer mais e se mostrar mais na internet, no público, né? Então, às vezes, e ela confirmou isso, é como se a gente quisesse limitar, sabe, o Deus. Não é que a gente precisa, tá carregando, né, o celular, acho. Só carregando ela não consegue entrar. Meu Deus. Enfim, e ela, vamos ver aqui, vamos aguardar no Senhor. E ela tinha essa dificuldade, né, de aparecer, e com o vídeo, né, que viralizou, ela percebeu a mão do Senhor nesse momento. Ou seja, é todos os lugares que o Senhor quer nos usar, é todos os ambientes. E ela é uma jovem muito ativa, né? E quando ela foi contar o que ela faz, eu disse, meu Deus, louvado seja Deus pela vida dela. Glória a Deus pela vida dela. Ela tá mandando um vídeo aqui, diz que tá travando lá o vídeo para ela. Deixa eu mandar o link. Tá muito estranho. Ela mandou um vídeo mostrando que está tentando entrar e fica carregando, carregando, carregando. Ó, sim, ó, gente. Consegui. Conseguiu? Amém, glória a Deus. Eu estava aqui contando, né, um pouco como a gente se conheceu enquanto você chegava, mas fica à vontade, pode terminar. E por fim, meus irmãos, é isso, né? Logo depois aí você vai ver o Senhor capacitando Pedro, Pedro ganhando muitas almas para o Senhor Jesus, aquele homem que dava trabalho para Jesus. E é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Às vezes, quantas vezes nós damos trabalho, somos é, question- meu Deus, questionadores, né? E, e depois que deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Então, se você é mãe, né, faça como a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo. A Bíblia vai dizer que a fé de Timóteo era uma fé não fingida, e que Paulo disse para ele lembrar dessa fé verdadeira que foi plantada lá na sua avó, Lloyd, lá na sua mãe, né, e logo depois em Timóteo. Isso quer dizer que essa fé ultrapassou gerações, apesar do pai de Timóteo não ser um judeu, mas eu imagino assim, você pode imaginar comigo a vozinha de Timóteo indo às igrejas, ensinando Timóteo, depois, né, depois aí com a sua filha. Eu imagino que depois de um tempo a sua mãe, ela se relacionou com uma pessoa que não era para ela ter se relacionado, mas mesmo assim, a fé que habitava nela transbordou na vida de Timóteo, e Timóteo foi levado a outros lugares, para falar desse evangelho. Então, às vezes, a gente subestima
aquilo que nós temos em nossas mãos. Ah, Senhor, mas eu só tenho uma casa, só tenho marido, só tenho meu filho. É esse o ministério mais precioso. Porque é aí no seu lar que Deus pode levantar um evangelista, um missionário que vai para as nações. Porque aí no seu lar, se esse missionário, esse evangelista, esse pastor, essa levita do Senhor, ela pode ser levantada. E que ela vai levar? Aquilo que ela aprendeu no princípio, que é uma fé não fingida com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó. É essa fé geracional que o Senhor quer transbordar em nossas vidas. É aquilo que vai ultrapassar para os meus filhos, para os meus netos, e que nós encontramos no Senhor Jesus. Então, se é o seu filho, que hoje o Senhor está colocando para você cuidar, cuide da melhor maneira possível, ensine a palavra da melhor maneira possível, se é sua vizinha, seu vizinho, se é no seu trabalho, que você comece a ser sensível à voz do Espírito Santo e aquela pessoa que ele vai te conduzir, porque eu tenho certeza que ele vai te conduzir para falar de Jesus para alguém. Amém? Amém, amém. Glória a Deus por tua vida. Glória a Deus por tua vida. Mas me conta, você é de que cidade mesmo? Qual é a sua cidade? É Eu sou Manaus? eu sou de Belém, mas atualmente eu moro em Manaus. Ah, tá. Você mora em Manaus. Amém. Glória a Deus. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a saber um pouco, né, das atividades. Conta aí como é a sua atividade na igreja. É, meu pai, ele é pastor de uma igreja aqui da nossa cidade de Manaus, é um bairro bem carente, mas nós estamos com um projeto muito bonito lá, com os jovens, né? Eu vi uma necessidade e ninguém se levantava para cuidar da juventude, e eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, eu não sei como, mas eu quero fazer, e o Senhor foi me capacitando. Ano passado nós ficamos 6 meses, por aí, uns 6 a 8 meses, estudando as cartas de Paulo. E muitos jovens continuaram comigo, 5 jovens continuaram, né, na verdade. Mas depois os outros foram se afastando, não participavam mais. E esse ano o Senhor me deu um direcionamento. Ele falou, Bia, eu sinto que você quer ser elevada, quer ir a outro nível, e amém por isso. Mas eu preciso que aqueles que deixaram de participar na mesa voltem para a mesa. E agora, aqueles 5 jovens que eu ensinei eles, agora eles estão ensinando, e a gente está indo atrás das outras vidas, dos outros jovens que pararam de vir, para que eles voltem à mesa, né? E aí, na minha igreja, eu faço de tudo um pouco, aquele crente bombril, né? O que precisa, estou ali servindo, mas fiel mesmo, eu estou ali com os jovens, estou pregando muitas das vezes, ajudando ali meu pai, porque a obra é árdua, meus irmãos. E faço parte do Ministério de Louvor. Aqui em Manaus também, eu faço parte de um projeto missionário com os ribeirinhos. Então, a gente se junta, vários irmãos de várias denominações, e Hum, a gente vai para as comunidades ribeirinhas daqui de Manaus, levar a palavra, levar o evangelho, e tem sido lindo o que o Senhor tem feito nos campos ribeirinhos. amém, amém. Que coisa linda, meu Deus do céu. E eu conversando com ela, eu disse que o Senhor abençoe a sua geração. Muita coisa que ela falou, muita coisa assim que eu disse, meu Deus, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus por ter conhecido a vida dela, por ter ouvido ela falar dessa forma. Sabe por quê, amados? Como ela acabou de falar, né? Não é sobre idade, não é sobre ser homem, ser mulher, né? Então, que coisa linda, que coisa linda. Eu tava, não me lembro se foi com meu esposo que eu falei, às vezes a gente se limita demais, né? Ah, mas, nossa, mas como? Eu vou pregar onde? Eu vou fazer aonde? Não, amados, a obra do Senhor não se limita a um microfone, né? E aí eu disse a ele, imagina se a pessoa, que eu tenho uma curiosidade, eu ainda vou pesquisar, se a pessoa que ganhou o Billy Graham não estivesse posicionado. Gente, isso é tremendo. Quem é Billy Graham? Quem não conhece Billy Graham dos cristãos? Esse homem ganhou almas
né? Nossa, uma trajetória assim de fidelidade diante de Deus, mas foi um que pregou para ele. Então Deus pode colocar diante de você um Billy Graham. Então talvez não vá o seu nome, louvado seja Deus, mas almas ali, aquelas almas que serão ganhas, também você vai receber honra por isso. Porque no reino de Deus nada se perde. Nada. Então, quando eu conheci a Beatriz, o Senhor disse assim, viu só que aquele sonho não foi um sonho da sua cabeça? Foi eu falando com você? Porque antes de eu conhecer ela, eu já estava orando pelos jovens do Brasil. E eu estava orando pelos jovens da igreja e os que não são de igreja. E eu disse, Senhor, sustenta aqueles que já estão. Sustenta as mãos daqueles jovens que estão fiéis ao Senhor, que eles não se percam. Indiretamente, eu já estava orando pela Beatriz. Senhor, sustenta a tua filha, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que ela não perca o foco, que ela siga o caminho do Senhor. E eu não conhecia sobre o Descende. Eu não conhecia. Eu vim conhecer pela internet, de tanto ver, ouvir falar. E quando eu entro no perfil dela, eu disse, meu Deus. Aí foi que eu percebi que ela participou, que ela esteve lá. Agora que eu fiquei sabendo do testemunho dela, como é que ela foi. E depois eu vi o vídeo que viralizou. Então, assim, e eu disse, meu Deus. Eu disse, todo esse tempo teve esse evento, mas eu vim conhecer esse ano, pelas redes sociais, a relevância que veio, que aconteceu, né? E eu vi tantos jovens, eu disse, meu Deus, só Deus pode fazer isso. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho o dom de sonhos, mas só que assim, mas não valoriza, né? Mas o Senhor me deu sonhos, mas aí eu vou contar para a pessoa não acredita. E não importa, gente, a gente só precisa usar. Mas eu dei um sonho aí, a gente quer esperar saber se é verdade aquele sonho para a gente contar. Muitas vezes eu já fiz isso. E não é assim. Não é assim. Então, muitas vezes Deus não derrama mais por causa da fome que falta dentro de nós. Deus não derrama mais porque a gente não busca capacitação nele. Porque o Espírito Santo está pronto para nos capacitar, mas a gente fica limitando a forma do Espírito Santo. Se Deus te deu, se você vive hoje uma realidade que você olha e diz, não tem como eu servir a Deus aqui assim. Aonde isso aqui? Deus te entrega uma missão e você não valoriza aquela missão porque você compara com a missão do outro. Você compara com a missão do outro. Então, a gente precisa entender que dentro da nossa realidade, o Senhor vai nos usar ali, não importa. E o Senhor vai trazendo, ao longo que a gente vai se entregando, Ele vai nos usando, vai abrangendo, mas não. A gente quer, sabe, se sentir validado, a gente quer confirmações e confirmações e confirmações. E para a glória de Deus, amados, é para a glória do Senhor, é para o louvor do Senhor. Eu precisei confiar no Senhor. Muitos sonhos que eu tive, que na minha cabeça não era nada a ver. Eu disse, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver para mim. Mas eu fui lá, conheci a pessoa, eu nem, não conheço a pessoa, não sei da vida particular da pessoa, não sei. A única vínculo que nós temos é a internet, onde a gente se conhece, se conheceu, onde participamos do mesmo grupo de mulheres, é uma pessoa relevante, digamos assim, em relação a mim, né? Então, e Deus me deu a oportunidade de contar um sonho para essa pessoa. E louvado seja Deus, porque ela disse, Elaine, continue, porque você tem o dom muito lindo. Então, não foi nem pelo que ela falou, mas é um despertar, sabe? Que às vezes a gente fica esperando, se comparando com o dom do outro, sendo que Deus nos entregou um poderoso que pode transformar vidas, que pode transformar destinos, que pode nos fazer participar, sabe? E dar um direcionamento para a pessoa. Eu participo do sonho, vejo tudo como está acontecendo, conto para a pessoa, e a pessoa fica assim, totalmente, meu Deus, é exatamente o que eu estou vivendo, exatamente o que eu estou passando.
E Deus revela, por isso que a palavra diz, busque-me, e eu revelarei, eu esqueci a palavra agora, é tão conhecida, o oculto e o profundo. O Senhor quer fazer, é para a glória dele, é para o louvor dele, porque ele nos entregou, ele nos deu vida, fôlego, dons, talentos para que a gente use, para que a gente use. E como ela falou aqui, né? Ela faz de tudo um pouco na igreja. Glória a Deus por isso, glória ao Senhor por isso, pela vida dela e por tantos outros jovens que Deus vai levantar através da vida dela. Louvado seja Deus e que o Senhor prospere teus caminhos, minha querida. Que o Senhor abençoe os teus caminhos em nome de Jesus. E eu oro, eu olho como uma inspiração, não como ai meu Deus, eu queria na minha juventude ter feito o que ela fez, o que ela faz. Ai meu Deus, como eu queria na minha juventude. Não, não é tempo para isso. É tempo da gente levantar as mãos e dizer: Senhor, abençoa essa geração. Senhor, abençoa. O que eu não pude fazer, que ela faça por mim. E é desse jeito, eu coloco as mãos no meu filho e eu digo: Senhor, o que eu não pude fazer, que ele faça no teu reino. O que eu não alcancei, que ele alcance em nome de Jesus. Faça isso. Faça isso e não limite o poder de Deus na sua vida. O dom que Deus te deu é para ser usado. Quando nós temos um dom e a gente não usa, a gente morre. A gente morre. A gente enfraquece. Quando a gente não usa o dom que o Senhor nos deu, a gente morre. E eu estou falando da morte, é espiritual. Tudo na nossa vida fica desajustado, tudo na nossa vida fica travado. Mas quando você se submete ao Senhor, ao Deus que te entregou e te confiou algo, e você valoriza aquilo que Deus te deu, ele faz a mil, ele faz multiplicar ainda mais, por causa do quê? Da tua fidelidade, da tua obediência. Deus só quer isso das nossas vidas. Eu quero louvar a Deus, eu quero, com meu coração grato, por mais esse dia, irmão, estar aqui, né? Por mais nessa devocional, o Senhor tem feito grandes coisas, tem realizado grandes coisas, e é como o Senhor, eu vi um vídeo